Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e no vídeo de hoje nós vamos ver o resumo completo do Monday Night Raw do dia 30 de junho de 2025, o primeiro show após o Night of Champions e rapaz, foi muito legal, foi muito interessante. Então, se você perdeu de repente porque você não viu o show, porque ele passou às 7 horas da noite, porque eles gravaram o SmackDown depois do Monday Night Raw para passar na sexta-feira, que é feriado nacional nos Estados Unidos, assiste esse vídeo para saber de tudo o que aconteceu, porque olha que show maravilhoso. Então, vamos começar logo bem rapidinho falando de tudo o que aconteceu. E a gente vai começar falando da nossa queridíssima Mami, né? A Rhea Ripley veio para o ringue para poder falar com a galera. Ela disse que ela já tinha resolvido a situação dela com a Raquel Rodrigues, que ela esperava que ela tivesse deixado isso para trás de vez. E ela agora estava olhando para o Evolution e queria pensar em algo diferente para ela. E aí, quando ela estava falando que ela queria ver algo para frente, vem a surpresa. Toca a música da nossa queridíssima Io Sky, ela veio pro ringue, e aí ela disse o seguinte, ela disse que ela queria lutar na Evolution também, ela queria defender o título, conversou com o Adam Pearce, e o Adam disse que ela poderia escolher a sua oponente para o Evolution. E aí o Sky chega e fala que ela queria enfrentar a melhor, e por isso ela estava desafiando a Rhea Ripley para uma luta pelo título, gente. Isso, olha, realmente é sensacional, porque assim, tem muita gente que vai reclamar, vai falar, ah, meu Deus, Io Sky e Rhea Ripley de novo, eu não aguento mais. Mas, cara, essas duas, quando entram no ringue, só sai lutão, cara. Então, por que reclamar? Ah, vamos ter mais uma luta. Io Sky e Rhea Ripley confirmado para Evolution. Uma luta pelo título mundial feminino. E, assim, vamos ver como é que vai ser essa história. Vai ser uma história de orgulho, né? De entre duas lutadoras faces. Vamos ver como é que a WWE vai alavancar essa história. Porque vai ser interessante ver como é que eles vão vender a luta. Mas eu tô curtindo. Vou curtir ver essas duas no ringue de novo. O único problema que eu tenho às vezes com ela no ringue é que às vezes as duas, na afobação de fazer uma luta muito boa, acabam errando uns movimentozinhos e dá uns botezinhos. Mas fora isso, cara, eu não vejo problema de ver essas duas no ringue de novo. Depois dessa promo inicial, né, do show, nós tivemos uma conversa nos bastidores. O Dominic Mysterio, ele estava falando com o J.D. McDonough e o Finn Balor, que iriam lutar pelo título de duplas. E aí, no meio do caminho, ele encontra o AJ Styles, né? E o AJ Styles querendo uma luta pelo título. E o Dominic me puxa um atestado, cara. Sinceramente, olha, Chad Gable trazendo à tona, assim, fazendo escola na WWE com essa história do atestado médico, né? Então, Dominic puxou o atestado, falou pro AJ Styles pegar o oclinho dele para ver que ele não poderia lutar. O AJ Styles pegou o oclinho, botou e falou: eu tô vendo aqui, o médico disse que você é um completo idiota. Então, assim, cara, foi muito engraçado, cara. Esses dois foram sensacionais. E assim, o Dominic não pôde lutar, mas ele iria estar acompanhando a luta dos seus parceiros de Judgment Day. E a luta abriu o show, né? Uma luta entre o Judgment Day e o New Day pelo título mundial de duplas. E assim, cara, é muito raro a gente abrir um Monday Night Raw com uma luta tão boa. E essa foi uma luta que foi um testamento de comprovação do quanto que essa divisão de duplas do Monday Night Raw ela poderia ser muito melhor do que é. Porque, cara, que lutão que essas duplas entregaram. Primeiro, a gente relembrou do quão bom é o New Day. E segundo, a gente se relembrou do quão bons são o Finn Balor e o J.D. McDonough, né? Finn Balor voando pra tudo que é lado, J.D. McDonough dando moonsault, teve New Day com Kofi Kingston, olha a altura que o Kofi Kingston saltou pra dar esse DDT com auxílio, cara. Teve Spanish Fly do alto da corda do J.D. McDonough, cara, foi uma loucura essa luta. Depois, se vocês não assistiram ainda o show, porque vocês acabaram perdendo, porque o show começou mais cedo, vai lá assistir o show, depois volta aqui no resumo e depois vocês me agradeçam, porque foi simplesmente espetacular. No final, no meio do salseiro, o Judgment Day conseguiu tirar o Kofi Kingston do ringue, o J.D. McDonough aplicou o seu moonsault, logo depois o Finn Balor aplicou o coup de grace. 1, 2, 3, and New World Tag Team Champions,
Judgment Day, sensacional. Olha, foi incrível, uma lutaça, 4 estrelas e 25, ou seja, 4 estrelas e um quarto, uma luta que durou 12 minutos apenas, hein? 12 minutos apenas e a gente narrando a luta parecia que tinha tido uns 20 minutos a luta. Então esse é um testamento de quanto que essa luta foi sensacional. Então, cara, vamos ver essa luta, foi espetacular. 4 estrelas 25, Judgment Day, novos campeões de duplas e vamos ver se eles conseguem melhorar um pouquinho essa divisão, porque olha, só da gente ver a qualidade que o New Day entregou nessa luta, a gente percebe o quanto que a WWE tá marcando bobeira com essa divisão. Depois disso, nos bastidores, assim, eu vou falar algumas coisas dos bastidores, não vou falar tudo, tá? Pra poder agilizar um pouco o vídeo, porque a gente tá gravando um pouquinho mais tarde hoje. Mas nos bastidores teve uma cena interessante, que foi a Lyra Valkyria e a Bayley conversando com a Adam Pearce, né? A Bayley estava conversando com a Adam Pearce sobre a luta pelo título intercontinental, que a Lyra atrapalhou. Aí veio a Lyra muito vilanescazinha, reclamando que a Lyra tem problemas. A Lyra falando: olha, eu tenho problemas pessoais com a Becky Lynch. Aí a Bayley falando: não, eu também tenho problema pessoal com a Becky Lynch, com você é só profissional, que não sei o que, você tem que entender, e etc e tal. E as duas batendo boca, e aí as duas começaram a discutir. E o Adam Pearce chegou e falou: olha, vamos fazer o seguinte: vocês duas vão se engalfinhar no ringue. Quem vencer vai ser a desafiante número 1 do título intercontinental da Becky Lynch. E aí as duas se encaram e tudo mais, mas claramente assim, a coisa assim, com um barril de pólvora prestes a explodir. Depois disso nós tivemos uma luta entre o Sheamus e o Rusev, né? E cara, essa luta aqui é aquela luta que você pensa assim, cara, é uma luta que estava sendo construída há muito tempo. Esses dois, eles vêm desde a época da League of Nations. Os dois são amigos na vida real. Se não me engano, o Sheamus é padrinho de casamento do Rusev, ou vice-versa, ou vice-versa, sei lá. E, cara, luta espetacular, meu irmão. Olha, a gente pensa. O começo da luta foi meio lento. Eu até reclamei durante a live que eu tava achando que tava sentindo que tava faltando pegada, mas, cara, do meio da luta, esses dois. Olha, é impressionante, parecia duas lutas diferentes. E aí, cara, os dois começaram a se esmurrar, cara. O Rusev mandando superplex no Sheamus, o Sheamus mandando clothesline voadora pra cima do Rusev, voando. Cara, teve de tudo. Teve White Noise, quase White Noise da terceira corda. Assim, foi um lutaço. Foi um lutaço. No fim, o que aconteceu? O Rusev estava com o Sheamus perto do corner, ele puxou o Rusev para cima daquele ferro que sustenta as cordas no corner. E isso fez com que o Sheamus batesse mais ou menos aqui assim naquele ferro, mas ele começou a vender como se tivesse pego na traqueia e ele tivesse com dificuldade de respirar. O Rusev meteu um chute na cara dele e aí ele conseguiu a vitória. Por que ele não usou o Accolade? Porque ele já tinha usado o Accolade durante a luta. E o Sheamus simplesmente se levantou carregando o Rusev nas costas. Então, o Rusev venceu com essa pancada ali no corner, que bateu no pescoço do Sheamus, que ele vendeu dessa forma, e mais esse super kick na cara. Vitória de Rusev, uma luta de 19 minutos. Eles deram muito tempo para essa luta. 3 estrelas e 75, ou seja, 3 estrelas e 3 quartos. Pra mim, um lutaço de 2 brawlers que se esmurraram no ringue pra gente. Foi muito legal. Aí depois disso, na verdade, foram 2 segmentos do American Alpha, né? Do American Alpha, não, do American Made, né? Eu vivo confundindo o nome dessa galera. Primeiro apareceu o Chad Gable com o Matt Poya, né? E aí ele falando com o pessoal que ele teria que sair, né? Porque ele vai ter que fazer uma cirurgia e tudo mais. Ele realmente tá. Não é kayfabe, tá? O Chad Gable vai ficar um tempo fora da companhia. E aí os Creed Brothers falando: poxa, mas a gente vai ficar perdido sem você, o que a gente faz e tudo mais. O Chad Gable falou: olha, ouça a Ivy Nile. Então parece que a Ivy, nossa digníssima NPC, vai servir de manager dos dois. Então, cara, sinceramente, eu acho que esses 3 aí estão fadados, ó, ao fracasso. Provavelmente vão desfrutar do catering, né, do buffet, mas não vão aparecer muito no show se eu tivesse que chutar. Agora, o que foi mais interessante é que durante essa cena, o Ludwig Kaiser estava passando nos bastidores. E aí, acho que foi o Adam Pearce que chegou e perguntou pro Chad Gable se a gente não veria também o El Grande americano, ele virou e falou assim: olha,
Eu sei, o Grande Americano é um cara muito conhecido, ele tá com a agenda muito extensa e tudo mais, mas nunca se sabe. Pois é, depois disso, mais pra frente do show, logo depois da luta do Rusev, a Jack Redman foi entrevistar a Ivy Nile e o American Made, né, falando sobre o Chad Gable, não sei o que e tal. E aí, cara, no meio da entrevista, todo mundo olha pro lado e acontece isso aqui, ó. Grande Americano me aparece. Só que tem um detalhe. Cara, o build dele completamente diferente do Chad Gable. Ficou todo mundo olhando assim, peraí, quem é esse cara, né? Porque claramente não é o Chad Gable. E aí sim, a gente tava falando o tempo todo, o grande americano não é o Chad Gable. Claramente é o grande Khali. Claramente é o grande Khali. Você vê, ele é mais alto, ele é mais forte, né? Tem uns despeitados aí que estão falando que é o Ludwig Kaiser, mas eu não acredito. Eu acho que é o Great Khali, sinceramente. Tem a cara dele, o porte dele, tá muito claro. Agora, se assim, os boatos se comprovarem como verdade e for o Ludwig Kaiser, eu vou achar sensacional, porque eu quero mais é que o Ludwig Kaiser lute, entendeu? Então, se tiver que ser com a máscara do El Grande Americano, que seja, eu quero mais que o Ludwig Kaiser brilhe e pode ser a chance dele subir na carreira. E aí ele entraria naquela lista daquele vídeo que a gente viu, que a gente fez, né? Dos lutadores que subiram na WWE por acidente. Vou até deixar no card aqui, se eu lembrar disso, de poder vocês depois verem esse vídeo. Tá? Depois teve um segmento em que o Sami Zayn teve uma entrevista, acho que provavelmente foi depois do intervalo, ou durante o intervalo, ele estava fazendo uma entrevista com a Jack Redman, e aí o nosso digníssimo Karrion Kross apareceu e saiu esmurrando o Sami Zayn. Ou seja, a feud dos dois não vai ficar só no que aconteceu no Night of Champions. Só que não foi só o ataque do Karrion Kross que chamou a atenção, porque o Karrion Kross não apenas atacou o Sami Zayn normalmente, mas ele pegou um pedaço de ferro para poder atacar o Sami e destruiu a região abdominal do Sami Zayn. E isso iria impactar porque o Sami Zayn ele teve uma luta no final do show dele e do Penta contra o Bron Breakker e o Bronson Reed. Tá? Então é uma consequência do que aconteceu no finalzinho do Night of Champions, naqueles últimos 10 minutos da luta do Punk e do Cena. Então o Sami Zayn acabou sendo machucado antes de acontecer essa luta, e o que acabou certamente atrapalhando ele um pouquinho. Depois disso, a gente teve um segmento do Gunther, né? O Gunther ele veio pro ringue para poder vender a sua luta contra o Goldberg, né? E basicamente ele falou que o Goldberg fala que ele é um bully, e aí ele falou que ele é o maior bully da companhia, que ele vai fazer bullying com o Goldberg, que ele vai estraçalhar com ele, vai acabar com ele e tudo mais. Normal, tranquilo. E aí, cara, enquanto o Gunther falou isso, e depois que ele falou isso, ele disse o seguinte: olha, depois que eu acabar com o Goldberg, a gente vai pensar assim, quem é o próximo? Citando a frase que o próprio Goldberg utiliza, né? E aí, quando ele fala isso, sabe como é, né? Você fala uma coisa dessa, quem vai aparecer? Vai aparecer o próximo. Quem foi o próximo que apareceu? Seth Rollins. Pois é, o dono da maleta, inclusive com uma maleta diferente, né? A maleta agora está preta, a maleta do Seth Rollins. Ele vem pro ringue e dá uma elogiada no Gunther, mas aí ele fala, olha, eu tô aqui para relembrar que eu, com essa maleta, eu vou aterrorizar os dois campeões. Eu vou mexer com os dois campeões até decidir o que fazer. E aí o Gunther, ele chega, dá uma encarada, salto, só que enquanto o Seth Rollins está falando isso, simplesmente toca a música do CM Punk, ele vem pro ringue e ele, cara, começa a esmurrar o Seth Rollins. Né? Começa a esmurrar o Seth Rollins, os dois se atacam, se atracam. O CM Punk ele ainda tenta pegar o Seth, mas o Seth ele consegue sair correndo depois de um tempo. Ele sai do ringue, ele começa a subir as escadas. Só que quando o Seth Rollins dele acha que ele escapou, aparece um outro adversário dele, LA Knight. Yeah! LA Knight vai e joga um copo de pipoca na cara do Seth Rollins e depois ele começa a se esmurrar com o Seth Rollins. Eles sobem as escadas, vão até ali a região em que tem ali os locaizinhos de venda de comida, né? Nas arenas dos Estados Unidos você tem esse serviço de comida assim muito bem feito. Então eles estavam com esses estandes abertos e aí estavam vendendo comida para as pessoas. E aí depois de um tempo o Seth Rollins ele escapa, ele sai correndo por aqui, ó, mais ou menos nessa região aqui, né, da arena, e o LA Knight simplesmente fica parado que nem um pateta olhando para a câmera. Mas foi bem interessante porque mostrou a quantidade de inimigos que o Seth Rollins está fazendo, o que não é muito inteligente,
né? Porque e isso notaram, o pessoal notou, acho que num dos comentários do Night of Champions, que eu não botei lá no Sincerão, mas a verdade é essa. O Seth Rollins, ele tá agora com o CM Punk como inimigo, com o John Cena como inimigo, com o LA Knight como inimigo, com o Gunther como inimigo, com o Sami Zayn como inimigo. Cara, o Seth Rollins, ele tá conseguindo fazer inimigos em tudo quanto é lado. Jey Uso é inimigo. Cara, assim, não faz sentido o cara se encher de inimigos assim com um grupo tão pequeno, porque o grupo dele ainda tem 3 pessoas. E aí é interessante porque lá no final do show, antes do main event, o Paul Heyman diz que o Seth Rollins tinha um plano B, assim, pensando, né, pra frente. E aí o pessoal já começou a falar, é o quarto homem do grupo. É o quarto homem do grupo. Ele vai aparecer? Já vou dar o spoiler, ele não aparece nesse show, mas todo mundo já começou a ficar pensando sobre quem seria esse plano B, se vai ser um plano B mesmo, se vai ser uma pessoa, enfim, resta ver quem será. Muita gente falando do Ethan Page, muita gente falando do Ricky Saints. Se eu tivesse que chutar, eu diria que vai ser Ethan Page. Vamos ver quem é que vai estar nesse grupo. Depois disso, a gente teve um segmento muito interessante do Judgment Day comemorando a vitória de todos os títulos nos bastidores, né? A verdade é que todos os membros do Judgment Day agora têm títulos. Por quê? Porque teve uma cena anterior em que o Finn Balor e o Judgment Day estavam conversando com a Adam Pearce e o Nick Aldis, os dois estavam conversando nos bastidores, né, os dois general managers. O Finn Balor veio e falou, olha, eu sei que vocês estão conversando sobre o título feminino de duplas, né, que vocês estão pensando sobre isso e tudo mais, eu tenho uma solução pra vocês. Por que vocês não fazem o seguinte, olha, a Raquel Rodrigues, ela lutou muito pra lutar, pra ganhar esse título, já defendeu muito esse título e tudo mais. Por que vocês não arranjam uma outra parceira pra Raquel Rodrigues para que ela possa manter o título de duplas? Aí o Nick Aldis não, né? O Adam Pearce chega e pergunta, quem você tem em mente e tal, não sei o que. Ele fala, olha, por que não a Roxanne? Né? A Roxanne tá junto dela, não sei o que e tal. Dá o título pra Roxanne e fica tudo em casa, fica tudo beleza. O Nick Aldis e o Adam Pearce conversam, né? E aí depois eles chegam, o Adam Pearce chega e fala, olha, a gente concorda com a sua ideia, mas a Raquel Rodrigues e a Roxanne Perez vão ter que provar o seu valor. Então no Evolution, elas vão enfrentar uma dupla do Raw, uma dupla do SmackDown e uma dupla da NXT. E aí pronto, já foi legal, porque ficou todo mundo pensando quem é que poderia ser. Do Monday Night Raw não tem muita dupla feminina para poder entrar nesse cenário. Possivelmente será Maxine Dupri e Natália. Do SmackDown, eu cheguei a pensar no Secret Service, mas o pessoal rapidamente lembrou de Alexa Bliss e Charlotte, que realmente seria uma ótima forma de botar as duas pra lutar no Evolution. E da NXT, eu tinha pensado no Fatal Influence, né? Que seriam as duas meninas que vêm com a Jacy Jane. Mas o pessoal também notou da Sol Ruka e da Zarya. Então seriam duas duplas possíveis da NXT que poderiam participar também da Evolution, tá? E falando ainda sobre Evolution, também teve uma colocação durante o show em que vai haver uma Battle Royal no Evolution. E a vencedora dessa Battle Royal vai desafiar a campeã de sua escolha no Clash in Paris. Então vai ser interessante porque isso vai abrir o cenário para várias lutadoras possivelmente conseguirem a chance de disputar o título. E também aqui nesse segmento, a Roxanne Perez, ela botou oficialmente o título, então ela oficialmente é campeã de duplas, tá? E aí o Finn Balor resolveu puxar um voto para decidir se a Roxanne oficialmente seria incluída na Judgment Day. E aí foi legal, né? Porque o Finn Balor falou, olha, vocês sabem a minha opinião, eu acho que ela deve entrar. E o JD meio a contragosto, tal, falou, tudo bem. O Dominic ainda mais a contragosto ainda, né? Falou, poxa, acho que a gente devia falar com a Liv e tal. E o Finn Balor, não tem nada que falar com a Liv Morgan. Ela tem que entender e tudo mais. E aí ele falou, quem sabe. E aí eles perguntam pra Raquel Rodrigues. E cara, Raquel Rodrigues, cara, atuação brilhante. A cara dela assim, de dividida, né? De sem saber o que fazer e tal. E aí depois ela fala, né? Tá, né? É pra manter o título, não sei o que. Então, ok. A Roxanne tá no grupo. Então, é oficial, Roxanne Perez agora faz parte do Judgment Day. Isso certamente vai causar problemas com a Liv Morgan na frente. E aí, depois disso, cara, isso não apareceu durante o show, mas eles fizeram uma foto que saiu nas mídias sociais. E, cara, eu achei muito brilhante essa foto, porque, cara, olha a cara da Raquel Rodrigues na foto, né? Tem todo mundo aqui, não, a definição não tá muito boa, mas enfim, dá pra ver.
Todo mundo sorrindo, né, com o título, né? O Dominique com a careta aqui, a Roxane vibrando com o título. Cara, olha a cara da Raquel Rodrigues com o título, cara. Essa mulher é uma atriz, cara. É brilhante, sensacional, cara. Gostei muito disso. Raquel Rodrigues precisa ser mega empurrada, porque além de ser uma boa lutadora, tá se mostrando uma boa atriz. E a gente sabe da qualidade dela, então espero que isso aí sirva pra fazer a Raquel Rodrigues crescer aí no futuro na WWE. Depois disso, a gente teve uma luta, que foi a terceira luta, entre a Bayley e a Lyra, né? Essa luta ela foi marcada naquela confusão, naquela discussão mais cedo. E, cara, que luta boa, cara. Mas é a terceira luta boa da noite, terceira luta boa. As duas se engalfiando no começo, muitas tentativas de pinfall, reversão de movimentos e tudo mais. E aí é que eu acho que foi o problema. Eu já comentei aqui algumas vezes que a Bayley, ela tem uns probleminhas nas lutas dela, que o início das lutas dela são muito metódicas e o público morre. E aconteceu a mesma coisa. A mesmíssima coisa. O público morreu no começo da luta dela. Tá? Depois o público ainda deu uma acelerada, mas, cara, o pessoal não tava ligando muito pra luta em si. Mas foi uma luta boa. Tá? Teve double crossbody, teve superplex, teve a Bayley subindo na escada e dando uma cotovelada na Lyra, teve a Lyra tentando aplicar o Nightwing, aconteceu de tudo. No final, teve mais uma vez aquela tentativa de vários pinfalls e tudo mais tal. E aí, no final desses rolamentos, dessas tentativas de rolamento, a Lyra fez um Victory Roll na Bayley. Só que quando ela fez o Victory Roll, os ombros dela também ficaram no chão. Quer dizer, os ombros da Bayley estavam pinados no chão, os ombros da Lyra também estavam, e a mãozinha da Bayley aqui, ó, estava cobrindo a Lyra. Ou seja, tivemos o double pin, a juíza faz a contagem e ela manda o anunciante falar que a luta foi um empate. Pois é, um final raríssimo da gente ver na WWE, um double pin desse jeito é muito, muito, muito raro. E aí foi interessante, né, o Shigus lá, o mestre dos icebergs e dos reviews dos anos da WWE, nos abrilhantou com a sua presença na nossa live. E aliás, eu quero dizer também que o Daniel Mizanin, do Império do Wrestling, também abrilhantou a nossa live. Eu agradeço muito a presença de vocês dois. O Shigus, ele falou o seguinte: poxa, mas por que eles estão fazendo essa luta? Tinha que ser uma triple threat na Evolution, tal, não sei o quê. Essa foi a solução que eles deram para ter a Triple Threat, porque essa luta era pela posição de desafiante número 1 pelo título intercontinental e não teve uma decisão. Na verdade, houve um double pin. Então, o que vai acontecer é que certamente as duas vão ser declaradas como número 1 e elas vão enfrentar a Becky Lynch numa Triple Threat na Evolution. Ela não foi marcada ainda nesse show, mas será marcada na semana que vem, isso é um fato. Só que o que chamou mais a atenção é que depois do resultado, as duas começaram a se engalfinhar. Elas finalmente explodiram de vez, elas se engalfinharam pela arena inteira e isso fez o público finalmente se levantar para essas duas. Elas se esmurraram e depois de um tempo elas acabaram afastadas. E aí eu quero mostrar essa imagem aqui. Olhem a cara da Lyra Valkyria nessa briga. Cara, é também sensacional a evolução da Lyra Valkyria desde o começo do ano. Ela está demonstrando muito mais emoção, muito mais profundidade na sua persona. Ela está começando a mostrar algumas camadas ali de uma pessoa que pode ser um pouco rancorosa, um pouco invejosa porque roubaram o título dela. Então, assim, cara, eu tô gostando muito da Lyra Valkyria. É impressionante o quanto que essa menina tá crescendo. E eu acho que vai ter grandes coisas pra ela no futuro na WWE. Eles estão acertando muito o booking nela. Eu tô muito satisfeito com isso. Tô comprando ações da Lyra Valkyria para o futuro. E depois disso nós tivemos o main event, né? Até tiveram outras coisas, mas não, assim, eu acho que eu já cobri praticamente o show todo, que foi de importante. O que importa é que nós tivemos o main event, e aí, sim, antes do main event, lembrei, eles marcaram LA Knight e Seth Rollins para o Saturday Night Main Event, tá? Nada de mais debaixo do sol, não é uma luta que vai me fazer assistir o Saturday Night Main Event, por enquanto o card tá fraco, na minha opinião. Talvez até eu no dia resolva pagar R$25 e fazer uma live do AEW All In, que seria a primeira vez que a gente cobriria a AEW no nosso canal. Então, vamos ver se vai ser isso mesmo que vai acontecer. Enfim, o main event foi
Sami Zayn e Penta contra Bron Breakker e Bronson Reed. E, cara, a quarta luta da noite e a quarta luta boa, sabe? Teve de tudo, Huracanrana, teve double top curvilho, teve o Bronson Reed aplicando os seus movimentos loucos de força, como esse DVD que ele aplica, Death Valley Driver, que é muito bom. Teve o Bron Breakker mandando o seu golpe voando do apron pra cima do adversário. Eu vou chamar esse golpe de Air Breaker. Assim, eu ia chamar de Air Bron, mas pra mim vai ser Air Breaker, porque, cara, não tem o que dizer. O cara simplesmente voa que nem um avião. Teve o Penta dando seus golpes lindos, maravilhosos. Teve um momento em que o Sami Zayn conseguiu aplicar um suplex no Bronson Reed com seus 150 quilos. Foi sensacional. No final das contas, o que aconteceu? O Sami Zayn, ele aplicou o Explorer Suplex no Bron Breakker nas cordas. Ele se preparou para utilizar o Helluva Kick. Se não me engano, o Bron Breakker escapa e na volta ele acerta um spear devastador no Sami em cima do seu abdômen machucado. Vitória de Bron Breakker e Bronson Reed, né? E depois eles começaram a destruir com os dois, né? Com o Penta e com o Sami Zayn. E aí o Bronson Reed preparou o terreno para mandar um tsunami para cima dos seus adversários. Chegou a aplicar um. Depois ele tentou outro. Não, ele aplicou um durante a luta, na verdade, mas teve kick-out. Mas ele foi tentar aplicar outro, acho que no Sami Zayn. E aí tocou a música do Jey Uso. E aí o Jey Uso veio e ele veio com um grande equalizador, que é a cadeira de metal, né? Ele pegou a cadeira, estraçalhou com o Bron Breakker, entrou no ringue, acertou o Bronson Reed e ele conseguiu expulsar todo mundo do grupo do Seth Rollins. Seth Rollins já estava no avião, já tinha ido embora, inclusive o Bronson Reed não gostou muito disso na conversa com o Paul Heyman nos bastidores, mas no final das contas o grupo acabou ficando com os números para baixo e no final o Sami Zayn, o Penta e o Jey Uso celebraram por terem ficado por cima, apesar de eles terem perdido a luta. Então, essa foi uma luta de 17 minutos, eu vou dar 3,5 estrelas para ela. Eu achei uma boa luta, um bom resultado. E assim, um outro detalhe interessante, o Bron e o Bronson já é o segundo show que eles entram com uma música mesclada. O que a WWE faz isso quando eles oficializam que a gente tem uma dupla nova. E eles vão manter essa dupla realmente acontecendo, oficial ou não, eu não sei. Resta ver se isso realmente vai acontecer. O fato é que foi uma boa luta. E nós tivemos então um card com 4 lutas e as 4 lutas boas, sendo uma excelente, que foi a do Judgment Day e do New Day. Uma muito boa, que foi do Sheamus e do Rusev, e uma outra muito boa, que foi do Bron Breakker e do Bronson Reed contra o Penta e do Sami. Só a luta da Bayley e da Layla que acabou pecando um pouco por conta da falta de engajamento do público e do final meio estranho, mas que assim, a gente não pode dizer que foi previsível, muito pelo contrário. Né? Se a gente fosse pensar em um final previsível, seria a Becky Lynch chegando estraçalhando as duas e dizendo que ela não queria nenhuma number one contender. Mas não foi isso que aconteceu, eles conseguiram engalfinhar a Layla e a Bayley de forma que agora todo mundo tem um problema pessoal com todo mundo e acabou sendo bom. Por conta disso, a minha nota do show é 7,5. Eu acho que o grande problema do show foi um pouco a falta das estrelas, porque estava todo mundo voltando da Arábia Saudita, né? Então eles tiveram pequenas participações. CM Punk teve uma pequena participação, o LA Knight teve uma pequena participação, o Jey Uso teve uma pequena participação, né? E quem teve as lutas, né? Quem fez as principais lutas foram lutadores que não lutaram na Night of Champions, à exceção do Sami, que o Sami lutou contra o Karrion Kross. Então eu achei um show bom, 7,5 é uma excelente nota. Acho que para ser de 8 para cima tem que ter algo excepcional, né? E a gente teve uma luta muito boa, excelente, mas não teve nada, assim, não teve nenhuma promo mágica, nem nada do tipo. Mas eu acho que 7,5 tá de bom tamanho para esse show. Então, essa foi a minha opinião sobre o Monday Night Raw desse último dia 30, eu quero saber a sua. Lembrando que a gente vai passar a fazer apenas um Sincerão do Dia na semana, que vai ser aos domingos, e ele vai juntar as opiniões de vocês do Monday Night Raw e do Friday Night SmackDown. Então, se vocês quiserem dar as suas opiniões e terem, de repente, a sua opinião lida em um dos nossos shows, coloque aqui embaixo nos comentários a sua opinião do Monday Night Raw. Lembrando, um tópico por comentário, para que a gente possa sintetizar bem e tecer comentários sobre a WWE no nosso Sincerão da Galera no domingo, beleza?
Eu vou deixar também aqui alguns vídeos na tela para vocês nos ajudarem vendo e maratonando os nossos vídeos, porque é isso que faz o YouTube continuar a divulgar o nosso canal. Amanhã a gente traz um outro vídeo novinho para vocês em folha. Eu espero que vocês curtam. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço, uma boa semana a todos. Até a próxima.